Senhoras deputadas e senhores deputados, o Programa de Ajustamento Económico a que nos sujeitámos há pouco mais de um ano cobre as necessidades de financiamento ao Estado português para o período entre 2011 até meados de 2014. O programa estabelece um pacote de financiamento no montante de 78 mil milhões de euros em empréstimos e inclui 12 mil milhões de euros para recapitalização da banca. Cada tranche de financiamento depende do resultado da verificação do desempenho de Portugal no que respeita à implementação das medidas contratualizadas pelo Governo do Partido Socialista no Programa de Ajustamento que ora cumprimos. Neste enquadramento, que não pode deixar de ser considerado e que traduz de forma evidente a herança que 6 anos e meio de Governo Socialista impuseram aos portugueses, Portugal vive em contexto de soberania adiada. Portugal vive no fio da navalha, num exercício de equilíbrio sufocante, avaliado de 3 em 3 meses por aqueles a quem o Governo Socialista entregou a soberania que nos cabia exercer. Não obstante o ilusionismo que ofuscou os portugueses durante 6 anos e meio do Governo Socialista, há pouco mais de um ano, os portugueses, coletivamente, assumiram o compromisso e a responsabilidade de restaurar Portugal para garantir um futuro digno, equilibrado, verdadeiro e sustentável, no qual as pessoas tenham a oportunidade de viver livres de medo, livres de necessidade, livres de mentira. Foi nesse mandato que os portugueses investiram esta maioria e este Governo. Há pouco mais de um ano, esta maioria foi chamada pelos portugueses para cumprir um mandato de consolidação orçamental, de diminuição do endividamento da economia, de promoção da estabilidade do sistema financeiro e de transformação estrutural, com o objetivo de criar condições para a competitividade da economia e para o crescimento sustentável. Os portugueses coletivamente assumiram a responsabilidade de restaurar Portugal, assumiram a responsabilidade de mudar de rumo, assumiram a responsabilidade de nos mandatar para executar um programa de ajustamento acordado por causa da incapacidade mostrada pela governação socialista, acordado à beira da bancarrota, acordado em consequência de decisões e narrativas políticas alimentadas por um enorme excesso de despesa através da acumulação de dívida no Estado, nas famílias e na administração pública. A economia sobreviveu assente numa bolha de crédito fomentada pela governação socialista. Portugal viveu uma perversão da democracia que não podemos coletivamente deixar repetir. Foram as PPPs, obras megalómanas que os portugueses estão e vão continuar a pagar e que resultaram de entendimentos obscuros. Foram as SCUTs, foram os institutos públicos e as fundações. Foi a desorçamentação sistémica de uma governação que viveu de festa em festa, deixando a fatura para outros e até para outras gerações pagarem. A governação socialista minou os alicerces da nação portuguesa. A governação socialista destruiu o âmago de Portugal. A governação socialista atentou contra a massa crítica de Portugal. Portugal, Senhora Presidente, posso continuar? Portugal é hoje uma nação em risco. E isto é preciso ser dito diariamente aos portugueses, a todos os que nos querem acompanhar. Portugal é uma nação em risco e a maior cota-parte da responsabilidade pelo patamar de risco em que nos encontramos tem rostos. Tem rostos que persistem em iludir os portugueses. Tem rostos que persistem em adiar Portugal. Tem rostos que se negam à responsabilidade de apresentar alternativa com vista à redução do endividamento e à consolidação das finanças. Os portugueses que vivem hoje no cotidiano as consequências de políticas irresponsáveis sabem que, afinal, o país não é rico e que a dívida pública e a dívida privada são insustentáveis, que a desorçamentação e os consequentes desequilíbrios económicos e financeiros minam o presente e o futuro de Portugal e da vida de cada um. E porque os portugueses estão do lado de Portugal, incumbiram esta maioria de quebrar o ciclo, de recuperar a credibilidade de Portugal na Europa e no mundo, de garantir a sustentabilidade do sistema financeiro, de retirar Portugal do patamar de elevado risco em que nos encontramos.
O mandato dos portugueses foi um mandato vinculado à execução do programa de ajustamento que vamos cumprir. Os portugueses sabem que o nível de endividamento que atingimos com a governação socialista não poderia ser resolvido num ano. A alteração da situação é tremendamente difícil e dolorosa para Portugal e para os portugueses, mas é crucial. Não baixaremos os braços a meio do percurso. Estamos firmes na convicção de que as medidas que já adotámos na correção do déficit externo, com a expectativa de que a balança de bens e serviços será positiva em 2012, termino já, Sr. Presidente, 2 anos mais cedo do que o previsto no programa de ajustamento, com o crescimento sólido das exportações, como com a redução da despesa pública real que diminuímos em 2011 em 1,350 milhões de euros, com a racionalização das práticas na administração pública, com o aumento da tributação sobre o rendimento de capitais e das mais-valias, com a taxa adicional de solidariedade, com as reformas estruturais, com estas medidas estamos no caminho certo. Passámos no 5º exame de avaliação da execução do programa, o mais exigente. A missão concluiu que foram feitos os progressos significativos no ajustamento necessário para a diminuição dos desequilíbrios económicos e financeiros que persistiram em Portugal. A deterioração do enquadramento externo e a composição do ajustamento interno da economia portuguesa aumentaram substancialmente o esforço de consolidação para atingir o equilíbrio orçamental. Quero terminar, o combate ao desemprego será a nossa prioridade. Mantemos-nos em situação de emergência nacional, senhoras deputadas e senhores deputados. E não obstante os ventos e as marés, não abandonaremos o barco. Vamos levá-lo rumo ao destino que os portugueses ambicionam. Muito obrigada, Sra. Presidente.